Ok. Ah, o ok já está no ar, então tá bom. Eu fiz isso com o Thiago aqui, ele ficou uma fera comigo, mas tudo bem. Já estamos no ar. Priscila, mas como eu estava dizendo, com tantos lugares turísticos que nós temos no Brasil, era para a pessoa, em qualquer lugar turístico que ela vá, por exemplo, a chegar, ela poderia ficar tranquila, ou teria que poder ficar tranquila, e chegando lá, e fala assim, é que eu, o, esse, eu estou ouvindo o teu som, então, Tá ouvindo o meu, não? agora não ouço mais. Então, agora sim. Ok. Uai, por que que tá... vou ter que desligar aqui. Pessoal, vocês estão vendo ao vivo e a cores, como disse o nosso cara apresentador de televisão, quem sabe faz ao vivo. Que não sabemos. Opa. Só recapitulando, então. O... o que continua? Tem algum... Eu tenho que descobrir qual e tem o YouTube ligado no canal. O meu não tá, não. Eu, hein? Descobrir qual deles está ligado agora a todos. Ok. Algum deles estava saindo. Priscila. Ah, tá. Tinha cinco YouTube ligados aqui em casa. Então tá bom. Vamos lá. Ainda tem um ligado. Tá ouvindo o retorno? Tá. Tem algum ligado ainda. Mas ok. O que acontece? Era para a pessoa chegar em qualquer lugar turístico e não ter que se preocupar em escolher um lugar. Ah, tudo bem, ter avaliação, melhor ou pior, ou melhor em algumas características. Não do jeito hoje que, a depender do lugar que ela se hospeda em determinado lugar, mesmo essa cidade turística, ela corre o risco de ter problemas. Ou seja, só que se assim, se não fosse, ou a referência em hotel, em serviço de condições, isso não precisaria acontecer. A pessoa precisaria porque minimamente todo lugar está higienizado, todo lugar todo lugar o serviço atende aquilo que ele divulga. Só que esse básico que eu acabei de falar, esse tripé básico não acontece. Tá? Então são questões assim, é, e não dá, isso não poderia ser. E pessoal, agora que vocês entenderam que nós estamos conversando, Priscila Oliveira, Cláudia Alexandre de Souza, e começando um projeto chamado Papo Hoteleiro, um momento para conversar com vocês de hotelaria, seja, como dizem algumas pessoas, conversar com a hotelaria sem filtros, sem maquiagem, sem patrocinadores, sem uma série de questões, sem compromisso de ter que falar A ou B, porque temos compromissos com A ou com B, conversar sobre a possibilidade de auxiliar a hotelaria do Brasil a tornar-se a referência que ela pode vir a ser. Não que eu e a Priscila temos a resposta para isso, ou talvez quem que vem aqui talvez vá ter a resposta para isso, mas uma coisa é ser conversar, é aceitar a nossa realidade, a hotelaria do Brasil, aceitar a realidade da nossa hotelaria para começar a partir dela, observando o que ela já foi, o que ela tem condições e o que ela é, e pensar realmente em questões, possibilidades, opções de melhoria para diante. Então, eu vou pedir só que a Priscila presente e vamos dar início oficialmente a esse primeiro, alguns recados paroquiais. Esse papo de hotelaria. Pessoal, esse primeiro podcast está acontecendo nessa plataforma, mas já existe o canal Papo de Hoteleiro, tanto é que ele estava aberto aqui, ou seja, mas caso vocês queiram, todos os demais, do segundo diante, vai acontecer no nosso canal, Papo de Hoteleiro, então caso queiram, já se inscrevam. Falar isso.
coloquem o sininho, se cadastrem para vocês receberem quando tiver alguma notificação. Nós estamos, estamos ensaiando como é que vai funcionar realmente aquela história, bem na linha de startup, ou seja, estamos validando a ideia em relação ao horário, em relação ao dia da semana, tópicos, ou seja, uma coisa é certa, que eu estaria aqui, vamos falar sobre hotelaria. Então, isso está garantido. Agora, os detalhes nós vamos alinhar conforme realmente formos estruturando a proposta do Papo de Hotelaria. Mas, por favor, Priscila, apresente. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Junqueira, sou hoteleira, formada em turismo e hotelaria, ex-aluna aí do professor Cláudio, já há 23 anos que eu conheço o professor, grande responsável aí por grande parte da minha formação. Então, são 23 anos de hotelaria, hoje estou com uma administradora hoteleira, que é a Meta Hotelaria, e, na verdade, o intuito, né, quando a gente começou esse projeto, Hum, o que que houve com ela? Ah, então. Só que, só para o Alex, você está ouvindo o retorno? Ah, então só eu estou ouvindo o retorno. O que houve com a Priscila? Não sei. Pessoal, estamos ao vivo. Eu acabei de descobrir que a Priscila caiu e a Priscila acaba de voltar. ei, Sim, você caiu. aí! Bom, pessoal, como eu estava falando, estou com a administradora hoteleira hoje e um dos motivos que eu resolvi montar a administradora hoteleira foi o mesmo motivo que, conversando com o Cláudio, me senti incomodada com o mercado da hotelaria, da forma com que ela vem sendo tratada, principalmente nos últimos 15 anos, como que os investidores da hotelaria, né, que muitas das vezes hoje são pequenos investidores, são tratados também, e para trazer uma reflexão sobre como que está acontecendo com o setor, como que os profissionais hoteleiros estão desgastados, não são mais realmente estão não são valorizados no mercado, né? Foram desvalorizados. Suas vagas foram preenchidas por vários outros tipos de profissionais que não trazem aquela veia da hotelaria, a veia do serviço, do bem receber, que a gente sempre estudou, né, na nossa escola de serviços, e mostrar, né, que como que a gente precisa voltar para essa linha, voltar aí para os trilhos da hotelaria, porque esse crescimento que teve de imobiliário voltado para a questão turística, juntamente com a pandemia, traz realmente a gente para essa reflexão, né, Cláudio? Mas a gente precisou de passar por tudo isso para, às vezes, ter uma sacudida, e até o próprio mercado que estava se sentindo confortável entender que a hotelaria ela vem somar dentro de serviços do turismo e não tirar uma parte aí que eles acham desnecessário ou cobrar uma coisa que é supérflua, porque o básico as pessoas têm em casa, por que elas vão sair de casa? Né? Elas, às vezes é para ter realmente alguma coisa a mais, para ter algo diferente, para ter uma que a gente chama hoje de experiência, né, Cláudio? Cláudio, acho que você caiu também. Bom, vamos esperar o nosso Cláudio voltar. O Cláudio caiu. Tá funcionando? Ele caiu. Vamos lá.
Bom, basicamente, pessoal, é isso. Enquanto o Cláudio não volta, fica aí a nossa reflexão, né, do boom imobiliário, junto aí com a perda dos serviços de hotelaria. E, claro, que como que a gente perdeu aí, muitas das vezes, o profissional dessa hotelaria que é tão antiga, que é tão clássica, e que, claro, ela poderia se modernizar. O Cláudio voltou, meus amigos. Não, tem umas coisas assim que tá. Não, e aí eu peguei, eu entrei no celular, porque eu disse, não sei o que houve, que o computador começou a reiniciar. Tranquilo, mas Priscila, eu não sei se eu ouvi tudo, tá? Mas eu acho que eu ouvi tudo e no final você Sim. falou, Cláudio caiu. E Priscila, eu concordo, tanto é que tem algumas coisas que eu já tinha marcado para que assim, falar para as pessoas, tem alguns temas que eu e Priscila já conversamos, que serão abordados ao longo dos podcasts, tá? Mas, por exemplo, questões como a Priscila falou, vamos ter um momento que vamos conversar sobre pequenos investidores, o que está acontecendo, houve um boom de investimento na área de hotelaria, mas como é que está essa relação? Essa relação está franca? Outra questão que a pessoa falou, os profissionais de hotelaria estão desgastados. Sempre foi assim? E aí eu pego gancho para falar sobre isso, até me apresentando. Não é que sempre foi assim. Ou seja, eu comecei a trabalhar em hotel em 88 como mensageiro. E não era assim. Ou seja, eu, quando mensageiro, era feliz. Ou seja, porque assim, era um contexto onde a hotelaria do Brasil era referência. Ou seja, então, quando comecei, a remuneração era boa, o serviço era bom, o clima era agradável, o trabalhar em hotelaria era algo bem quisto. Ou seja, o que veio, e aí sim, se desgastando ao longo dos últimos anos. Ou seja, então, eu optei por essa carreira. Algumas pessoas elas acabam parando em um setor porque não tinha o que fazer e caiu lá. Diferente do meu caso, eu olhei, uma vez eu vi um filme que tinha hotel, tinha serviço de hotelaria, eu disse, cara, gostei disso aí, achei isso aí legal. E aí coincidiu, claro, morava na cidade, tinha hotel, abri hotel, fui procurar e descobri, é isso que eu quero para minha vida. Escolhi, e isso estou falando, eu tinha 14 anos, escolhi fazer faculdade de turismo e hotelaria, da mesma forma que a Priscila, tá? Ou seja, então fui fazer esse curso por opção, por gostar, por querer. E as pessoas, e realmente no meu caso até o pessoal pegava no pé porque eu estava na Força Aérea, eu saí da Força Aérea, optei por não seguir, não estar. Tem amigos meus que continuaram e se aposentaram e eu continuei, estou trabalhando até hoje. Mas a questão é, eu optei por isso. Claro, tive que chegar em casa e falar, principalmente pro meu avô, que era major da Força Aérea, e dizer, olha, eu não vou seguir carreira, fiz vestibular do ITA, não é nenhum bicho de sete cabeças, ou eu gosto de estudar, tudo bem, eu gosto de estudar também, mas eu optei por não seguir carreira na Força Aérea para trabalhar na hotelaria. No meu caso, é opção. Ou seja, e aí quando fui trabalhar, beleza. Ou seja, estou até hoje, descobri depois me convidaram para dar aula na faculdade que a Priscila se formou, aí acabei indo dar aula em Uberlândia, que foi a primeira faculdade que eu dei aula. A Priscila foi minha primeira orientanda na vida, então estamos conversando aí com alguém que fez história, e o trabalho dela era sobre hospitalidade, por em diante. Estava começando toda a estrutura de certificação de hospitalidade no Brasil, tudo estranho. Não que eu me lembre de tudo, mas alguma coisa eu me lembro. Tá? E aí vem, ou seja, aí nesse meio tempo, sim, aí fiquei rodando, aí acabei trabalhando nos resorts, e aí recentemente acabei assumindo como conselheiro, depois sócio da uma administradora hoteleira, de uma startup de administração hoteleira em Belo Horizonte, tá? Que é a Máquina Digital Hotels. Ou seja, onde nas nossas discussões lá também, as discussões giram em torno do que a Priscila falou. Ou seja, pensarmos na hotelaria diferente, pensarmos em fazermos uma hotelaria diferente. É possível? Sim, é possível. A hotelaria do Brasil já foi muito diferente do que é. A questão é o que precisa ser feito para ela voltar a ser. Como os gestores podem voltar a acreditar na hotelaria brasileira? Como os gestores podem voltar a pensar em se qualificar? E principalmente as pessoas que querem trabalhar, ok? Como fazer com que os setores mudem a estrutura? Tanto é que eu estava pensando antes da live, um caso com o senhor Antônio lá do The Royal Palm Plaza. E aí eu perguntei uma vez para ele, por que vocês têm tantas ações para os colaboradores? Por que vocês têm tantos projetos, se dedicam tanto para a mão de obra? E aí o que ele me falou, ele me respondeu o seguinte, ele disse, Cláudio, eu não concorro com os outros hotéis em Campinas, na região de Campinas, eu concorro com as outras empresas. E aí, claro, a área de Campinas nós temos uma grande quantidade de empresas, Grande São Paulo, Campinas, por em diante. E ele falou o seguinte, Cláudio, ou eu olho o que essas empresas estão fazendo e trago para a hotelaria, ou eu não vou ter pessoas querendo atuar na hotelaria.
E esse foi o diferencial dele. Foi o diferencial que faz com que, lá no começo, ele fosse também uma opção para as pessoas que atuam no mercado de trabalho. Mas uma opção a ponto de, olha, no tocante a benefícios é equivalente, no tocante a remuneração, no tocante a qualidade de vida, ou seja, eu não perco por estar na hotelaria. Não foi esse o caso. Porque ele, enquanto gestor, enquanto proprietário, se preocupou em fazer isso. Tá? E aí, realmente, o hotel dele, no tocante a gestão, no tocante a desempenho em relação à maneira que lida com os funcionários, realmente um diferencial. Ou seja, ok, mas por que isso não pode ser a regra para a hotelaria nacional? Por que a hotelaria nacional não pode se posicionar de uma forma que isso seja comum em todos os empreendimentos da área de hotelaria e não só em alguns lugares como este, quando ela se depara com um determinado grupo de empresas de outras áreas, de outro segmento? Ou seja, por que nós não podemos fazer o setor de hotelaria ser essa referência e não as outras áreas também? Tá? Então, são questões que eu e a senhora Priscila Junqueira estaríamos conversando aqui. A Priscila riu porque piada interna, sabe como é que é, né, pessoal? Ou seja, então, essa é a ideia, tá? Nos apresentarmos para vocês. Priscila, o que você acredita, pessoal? A Priscila não falou, fez estágio nos Estados Unidos, chegou, foi estudar para lá, voltou, acabou trabalhando no Rio Quente, ou seja, ela rodou também, já foi empreendedora, montou a empresa dela, sabe o que é ser dona de empresa, lavanderia, por diante, sabe novamente, mas já teve essa experiência, abriu empresa, fez, testou, deu certo, não sei o que, coisa e tal, depois fechou a empresa, seguiu em frente, voltou para trabalhar como funcionária, foi para gerente geral, já assumiu como gerente geral, ou seja, então assim, já rodou um bocado na hotelaria para saber realmente do que ela, o que ela gosta, desgosta, o que viu, o que não viu, e aquela história, não resolveu neste momento abrir uma empresa na área de hotelaria, porque, não, eu escuto, isso deve ser legal. Não, mas é porque a Priscila passou por, já rodou um pouquinho, já trabalhou bastante para ter isso como opção. Opa, então vou montar a minha empresa e vamos realmente, porque eu acredito que pode fazer diferente. Priscila, meus parabéns pela coragem de vocês, tá, de montar a meta. Tá, então antes, porque assim, pessoal, vocês vão ver lá o que é a meta, porque daí nós já falamos a meta e já explicamos para as pessoas também, porque senão elas vão olhar depois o que a meta é. Exatamente, enquanto empresa, que tipo de empresa? Ok. A Meta Hotelaria, ela vem aí com uma proposta de administração de hotéis, tanto independentes, condotéis, hotéis de multipropriedade, sempre com um olhar para o investidor, seja ele um investidor integral, seja ele um investidor de cotas, não importa, né? Trazendo para ele tanto o benefício da qualidade da prestação de serviço quanto o retorno financeiro. Eu brinco assim, brinco entre aspas, né, que eu já fui franqueada, eu sei o que é você ser franqueado, os custos são altos, é muito complicado você manter uma operação e você vê seu dinheiro às vezes ficando com a franqueadora. Isso não é legal, né? Então, igual você falou, eu já testei, já vi como é que já bati cabeça e eu quero fazer exatamente o contrário. Não quero ganhar sozinha. Acho que não existe esse negócio de ganhar sozinho, que eu acho que é o que aconteceu muitas das vezes, na maioria dos casos, de muitos administradores da hotelaria nos últimos anos. Acho que a gente tem que sempre olhar para a sustentabilidade do negócio, para a sustentabilidade da parceria, né? A gente já entra aí realmente com o know-how de como fazer a parte comercial, fazer as parcerias, como vender aquele produto, colocar no mercado, distribuição de canais, enfim. Mas quem tem o negócio, né? Quem tem o produto é o investidor. Então, o meu primeiro cliente é o investidor. O meu cliente principal é aquele para quem eu estou administrando. Então, essa é a nossa proposta. E, pessoal, por que eu perguntei para a Priscila, tá? Vocês podem achar assim, mas Cláudio, para fazer propaganda. Não, é em função até do que eu vou explicar agora. Eu falei para vocês que eu sou conselheiro e sócio também de um administrador hoteleiro, então se vocês olharam para a letra, eu e a Priscila somos concorrentes? Somos. Ou seja, são duas administradoras hoteleiras, uma em Goiás e uma em Minas Gerais, sim. Só que são administradoras hoteleiras que pensam de uma maneira diferente. Ou seja, então nós não vamos falar só da perspectiva de quem
já trabalhou em hotelaria, e sim de quem hoje ainda ambos estamos no mercado, só que em perspectivas diferentes, só que acreditamos nisso que a Priscila falou. Ou seja, o mercado de hotelaria tem que voltar a ser o que ele já foi, nesse sentido, de ser uma referência, ser um diferencial. Claro, hoje a hotelaria ela é diferente do que ano passado, ou seja, eu já fui operador de telex, ou seja, a maioria não tem a menor nem noção do que é isso. Aliás, se nós falarmos fatos, muitos não têm noção do que é isso. Ou seja, telex, então, isso é muito ultrapassado. Ou seja, só que é fato, o mundo mudou. Tanto é que tem um item que nós tínhamos, eu não sei o que nós estávamos conversando sobre a questão até de comissionamento, ou seja, a relação hoje do hoteleiro, as pessoas, tanto é que hoje teve uma ex-aluna, não, tem uma aluna nossa no mestrado que ela me perguntou, professor, eu estou pensando em entrar no mercado de hotelaria, coisa e tal. Aí eu até mandei o post do nosso bate-papo de hoje, se ela está assistindo ou não, não sei, mas depois se ela assistir, porque ela falou assim, ela trabalha numa empresa, ela trabalha numa... Tá, eu não vou, não dá para dar detalhes, senão você acaba falando, mas assim, vamos dizer que ela trabalha em uma empresa de grande porte nível nacional, tá? Ou seja, que tem aqui na região, e ela quer ir para a área de hotelaria e ela me perguntou o que eu poderia falar para ela, e é o que eu vou falar agora. Ou seja, o que eu e a Priscila estamos querendo é que a hotelaria seja tão profissional quanto as outras empresas, seja tão profissional quanto e transparente quanto. Porque, infelizmente, a questão hoje, as pessoas estão mais acostumadas a investir, a questão de falar sobre dinheiro do Brasil, claro, não tanto quanto deveriam, mas estão investindo muito mais, procurando muitas áreas para investir. A área de hotelaria é uma possibilidade, mas para isso ela tem que ser vantajosa para o investidor. Só que por que eu estou falando isso em relação à menina que veio falar comigo? Porque, infelizmente, ainda na área de hotelaria, nós precisamos desenvolver esse profissionalismo que vários outros setores têm. Nós precisamos de muito mais empresas, muito mais gestores e muito mais proprietários que tenham essa mentalidade profissional. Ou seja, ok, é hotel, mas isto é um negócio. Aí vocês vão dizer por quê? Pessoal, o Brasil deve ter, tá, as últimas vezes que eu parei para olhar esse número, mais de 30 mil meios de hospedagem. 70, 80% hotelaria familiar. Ou seja, nós precisamos que esse contingente imenso de empresas, de proprietários e de famílias e de gestores comecem a entender que o que eles têm não é extensão da família, é um negócio. Ou seja, como negócio deve ser gerido de forma profissional. Ou seja, então não dá para continuar. Parece que assim, o hotel tem que ser caseiro, todo mundo, a família tem que meter, dar pitaco, todo mundo tem que mandar na cozinha, todo mundo entrar na cozinha toda hora, todo mundo pegar dinheiro do caixa. Não, pera lá, isso é divertido, é legal, é bonitinho. Não, não é. Nós estamos falando de um negócio. Ou seja, e a hotelaria, parece que ser isso na hotelaria, parece que muitas vezes, é charmoso, é pitoresco. Não, pessoal, não é pitoresco, não é charmoso. Ou seja, por isso que eu falei no começo que eu preciso não temos compromisso com A ou com B, e a nossa preocupação é essa, é que a hotelaria, indiferente de qual meio de hospedagem, indiferente de qual lugar, indiferente do tamanho, quem esteja administrando, as pessoas comecem a poder falar de forma profissional, tenham uma mentalidade profissional. Antes de eu falar qualquer outra coisa, já ia falando, mas Priscila, alguma coisa a falar sobre esse assunto, qualquer coisa. O que a senhora acha? O que você Eu pensa? falo muito também da questão da transparência, né, Cláudio? Principalmente que a gente estava falando mais cedo, né, de prestação de contas com o investidor, né? Hoje a gente tem tanta tecnologia que a gente pode agregar aí na hotelaria, em que o investidor pode acessar a qualquer momento, saber o que está acontecendo, seja na empresa como um todo, se for um empreendimento integral, seja na sua unidade habitacional, se for um empreendimento de condomínio, de fazer uma prestação de contas bem feita, de mostrar para ele o que você está alugando, o que não está alugando, os custos que você tem naquele empreendimento, né? O tanto que isso é importante, porque isso aí que você falou, né? O caixa do hotel não é nosso, né? O caixa do hotel, ele é da empresa. A empresa, o CNPJ, ele está acima de qualquer pessoa física, né? Seja familiar, seja um administrador, seja o que for. É muito importante essa profissionalização com processos, com pessoas, com tecnologia, né? Que não adianta, a gente não consegue sair
desses três pilares, né? Processo, pessoa e tecnologia. E hoje a gente tem tecnologia demais para nos ajudar. A gente tem tecnologia para ajudar as pessoas, né? Para, inclusive, na formação de pessoas. É fácil hoje, você não precisa para contratar uma pessoa no gabarito do Cláudio, não preciso gastar com aéreo, com hospedagem, uma semana de alimentação e hospedagem, eu consigo fazer uma coisa online, né? Então eu consigo profissionais gabaritados para colocar ali à disposição da minha equipe de uma forma barata, usando tecnologia. Então, essa questão de formação de pessoas e o que você falou, né? Tem em mente que o hotel, ele, 100 pessoas trabalhando nele, ele é um monte de tijolo e cimento, né? Ele pode ter piscina lá, mas se não tiver pessoa, a piscina vai estar suja, ela não vai estar cuidada, né? Ou não vai ter serviço de limpeza, não vai ter o café da manhã. Então, quem faz a hotelaria são as pessoas. Então, é das pessoas que a gente tem que cuidar. E o turnover hoje sempre foi alto na hotelaria, mas eu acredito que hoje deve ser muito maior, né, do que no passado. Porque realmente essa concorrência nossa com as outras empresas, a gente está perdendo. A gente está sem fôlego, né, às vezes, para poder concorrer com o que eles hoje conseguem colocar a serviço dos seus colaboradores, mas também é culpa do setor, mais uma vez, é aquela roda que vai girando ali, que se a gente não parar, não consertar isso agora, isso vai sempre ficar, uma bola de neve. Então, se a gente não conserta o setor, ele vai só deteriorando e a gente vai ficar nessa para sempre, nessa roda viva, né? Sim. Não, e é nessa linha mesmo, por isso que, pessoal, eu e a Priscila, claro, conversamos alguns tópicos, mas não acertamos. Priscila, se fala isso, eu falo aquilo. Por que eu estou falando isso? Essa menina, se ela estiver ouvindo, serve para ela por quê? Porque o que ela está pensando hoje é sair de um setor estruturado, organizado, sistematizado, para um setor de hotelaria que está do jeito que a Priscila relatou, infelizmente. Ou seja, claro, temos casos isolados de hotéis ou de administradoras hoteleiras, ou de unidades que são referências no Brasil, se destacam, ganham prêmios internacionais? Sim, com certeza. Tá? Mas, senhores e senhoras, mais de 40 mil meios de hospedagem, pera lá, era para termos muito mais. Ou mais de 30 mil que seja, ou que seja 10 mil. Ou seja, era para ter uma quantidade considerável em todos os estados, termos uma quantidade considerável de meios de hospedagem que se destacassem, que todo mundo falasse, nossa, olha, aquele lá é referência, olha o serviço desse, olha o serviço daquele. E nós vimos isso, por exemplo, no caso da pandemia, não se destacou isso. Ou seja, a Priscila falou, hoje o turnover desse é maior? Sim, infelizmente está. Ele está, e a carência de mão de obra para o setor, ela se destacou, ela ficou evidente com esse retorno. Ou seja, então, e pessoal, vocês podem estar pensando assim, até para esclarecer, né? Mas eles estão falando sobre vários assuntos gerais, não vão entrar em específico? Vamos, senhores, hoje é a primeira, é a apresentação, então estamos dando uma pincelada em tudo, mas a ideia é, vai ter o encontro X, no encontro X nós vamos falar sobre tal assunto? Sim. Aí as nossas conversas vão gerar em torno daquele assunto. No encontro Y, vamos falar com o fulano sobre a perspectiva dele nesse sentido? Então vai ser nessa linha, tá? Mas só para que vocês não fiquem indignados, mas por que eles não falam só disso, não ficam abordando só isso e aquilo? Já que vocês estão indignados, então, deem suas sugestões, caso vocês tenham ideias de sugestões, olha, eu gostaria que conversasse sobre tal ponto, pode sugerir, sobre o ponto A, sobre o ponto B, o que vocês acham desse assunto? Fiquem à vontade, tá? Então, dar sugestões de temas, ou seja, vamos observar isso também, vamos colocar realmente, a partir dos próximos, terá um tema específico, e aí realmente a nossa conversa, minha e da Priscila, ou de quem seja conosco, ela será orientada realmente a partir de determinados temas específicos, mas não é o caso de hoje, que é o primeiro dia, tá? Exatamente, principalmente que a gente vai trazer outras pessoas, né? Não vão ser só nós falando da nossa ideia. Pessoas que às vezes têm um olhar, um ponto de vista diferente da gente também, que é importante, né, Cláudio? Porque eu acho que são visões diferentes também, fazem o negócio ficar mais produtivo, criativo, uma discussão bacana também. Exatamente. E, pessoal, questões como a Priscila falou ali, né?
sobre a questão de inovação na área de hotelaria. Igual a Priscila colocou, hoje nós temos a quantidade de recursos tecnológicos, só que durante muito tempo a hotelaria virou as costas porque, a hotelaria é mão de obra, não dá, ou seja, e aí esse posicionamento fez com que nós deixássemos, inclusive, de investir em muitas coisas que eram necessárias para a hotelaria, ou que a hotelaria acompanhasse o desenvolvimento tecnológico de outras áreas. Tanto é que tem uma situação meio estranha, porque vamos ser honestos, o agro brasileiro é referência mundial em tecnologia. O agro brasileiro é não que não devesse ser, mas ele é. Ou seja, só que o agro tinha, se bobear, muito menos tecnologia que a hotelaria brasileira. Ou seja, durante muito tempo era trator, máximo de tecnologia era o trator. Quer dizer, agora hoje, se bobear, o trator tem muito mais tecnologia que muitos hotéis. Tá? Ou seja, então a questão é que o fato de sempre termos virado as costas para a tecnologia, por N razões, e principalmente a justificativa era, mas vai tirar o emprego das pessoas, as pessoas vão perder postos de trabalho. Ok, nós perdemos os postos de trabalho e não investimos em tecnologia. E aí, ou seja, nós precisamos ficar atentos que virar as costas para a tecnologia não faz com que os postos de trabalho se mantenham, só mantém aquela estrutura atrasada, ponto. Ou seja, isso tem um caso que eu até falo em aula, que é assim, né? Quando inventaram a máquina de tear, apresentaram para uma das rainhas da Inglaterra uma máquina para melhorar a produção de tecido, e ela falou que não podia aceitar aquilo, então ela compraria aquela invenção, porque ela não poderia deixar aquilo ser produzido em larga escala, porque várias pessoas perderiam os seus postos de trabalho. Tá, não adiantou nada. Ela comprou, tá, tudo bem, inventou, ganhou dinheiro. Só que outros inventaram, e aí veio a Revolução Industrial, e aconteceu um monte de coisa, o resto é história. Ou seja, não dá para acharmos que nós vamos segurar postos de trabalho simplesmente impedindo o desenvolvimento ou a implantação de tecnologia na área de hotelaria. E ao invés disso, por que nós não nos preocupamos em qualificação do setor de hotelaria? Infelizmente, eu conheço muitos meios de hospedagem, Brasil afora, que grande percentual das pessoas que trabalham são analfabetas. Ou seja, já fui dar treinamentos que hoje, uma pergunta clássica que eu faço em vários lugares é: vocês sabem ler e escrever? Porque eu já tive situações delicadas e dar um exercício para as pessoas e as pessoas não saberem escrever ou não saberem ler. Só que, senhores, nós lidamos com uma série de produtos químicos, nós lidamos com pessoas, nós lidamos com tecnologia, nós lidamos com muitas coisas. Como é que eu quero inovar um setor onde nós não temos essa preocupação? Então, até que um dos temas, e a Priscila marcamos, é a questão da qualificação do setor de hotelaria, ou seja, como é que vai ficar essa situação. Mas para dar uma pincelada, senhora Priscila, como é que a senhora vê, observa, percebe e acha? Vamos lá, um pouco do que você estava falando aí, né, da questão, só complementando, as pessoas buscam hospedagens cada vez mais baratas, né, e para a hotelaria a gente precisa reduzir custo. Hoje a gente não consegue reduzir custo sem reduzir, claro, a questão da mão de obra. Qualquer empresário sabe, qualquer pessoa sabe que a coisa mais barata mais cara de uma empresa é a folha de pagamento, né? E a questão da tecnologia, ela ajuda muito nessa questão de rapidez, agilidade, e realmente vai trocar postos de trabalho? Vai, mas é exatamente isso que acontece. A gente precisa de reduzir custo. Aí vai reduzir custo na qualidade da mão de obra, pegando pessoas, às vezes, até analfabetas, colocando em risco o próprio cliente, né? Como você mesmo falou, a gente tem algumas questões na hotelaria que não dá para a gente, infelizmente, agregar esse tipo de pessoas sem a qualificação adequada, né? Com um mínimo de escolaridade. Acho que já passou esse tempo, né, de que era uma questão somente de limpeza, uma questão... Não é mais isso, né? Não se trata mais disso, né? Agora, sobre a qualificação de como que a gente vai qualificar esse pessoal, depende muito também, né, Cláudio, das políticas públicas, né? Principalmente dos destinos turísticos, das cidades aí que são privilegiadas, muitas das vezes com a questão do turismo, que já são voltadas, às vezes elas são privilegiadas com atributos naturais, né, que trazem esse turismo, essa demanda turística já pulsante. E infelizmente a gente vê poucas
poucos governos municipais se importam ou deixam realmente, como em alguns casos, o setor, os empresários tomarem frente dessa questão, né? Porque a gente vê alguns cases de sucesso de alguns destinos em que a iniciativa privada ela toma conta realmente de todas as decisões referente ao aspecto de desenvolvimento turístico daquela região, né? E eles, na verdade, apoiam todas essas ações na forma política, mas quem desenvolve mesmo são os empresários. Mas a maioria dos destinos, infelizmente, eles, até mesmo para poder, de repente, fazer uma política, conseguir ali seus votos, ficam falando de trazer indústria para a pessoa não trabalhar os finais de semana, e aí fica até mesmo tirando essa vocação da própria população para o turismo, né? E às vezes até fomentando uma coisa que não vai agregar para aquele setor e que é realmente aquilo que a cidade vive, aquilo que a cidade transpira, e enfim, são vários os casos. E Priscila, tem até um amigo nosso, o Riva, já deve ter falado bem, que aí ele está em Gramado, está trabalhando lá, já fez 1.500 coisinhas, e uma das coisinhas é trabalhar no setor de marketing da Escola de Hotelaria do Castelli. Ele está fazendo hotelaria lá, então ele já falou, nossa, me convida uma hora aí para estar falando, e aí, claro, tá no destino turístico de Gramado e Canela, ou seja, então uma hora vamos conversar com ele também para ver essa perspectiva que ele apresenta lá da região. É todo empolgado também, fala um monte, e claro, não só por ser nosso amigo, mas, ou seja, tá vivendo lá, sei lá, eu já deve estar uns 20, bobear mais de 20 anos que ele está lá na região, ou seja, claro, e por ter trabalhado com o Castelli também, quer dizer, deve ter aprendido alguma coisa esse menino, ou seja, por ter trabalhado com ele. Então, assim, e é o que você falou, precisamos repensar a hotelaria, precisamos repensar os destinos que hoje, entre aspas, chamamos de turístico, porque isso também, não vamos entrar nessas polêmicas, mas nós precisamos repensar como tornar esses lugares melhores, como eles podem ser referência em qualidade. Tanto é que eu marquei ali, né? Porque temos ainda qualidade, por isso que eu destaquei aquela hora, mais de 30 mil, mais de 40 mil, os 40 mil. Por que que nós temos quantidade, mas ainda não somos referências em qualidade? Ou seja, será que não poderíamos ser? Todo mundo fala, o brasileiro é hospitaleiro, o brasileiro é gente boa, o brasileiro recebe bem. Ok, mas por que que elas não falam que o brasileiro é profissional? Por que que elas não falam que o brasileiro é honesto? Por que que não falam que nós temos essas características que fazem com que os nossos estabelecimentos sejam referência? Ou seja, ok, se gente boa, eu concordo com isso, atendemos bem, sorriso, toda essa questão, ok, mas irmos para além disso tecnicamente. Priscila, uma situação surreal, que o que está acontecendo eu também não sei, em vários lugares do Brasil, vários destinos turísticos do Brasil, vários cursos de turismo e hotelaria fecharam, de universidades públicas, tá? Ou seja, já fecharam, estão para fechar, não tem alunos, até que entre os próprios professores, nós discutimos isso também, porque, mas todo mundo tem que fazer faculdade? Não, mas espera lá, se tem faculdade de hotelaria, de turismo, um monte de destino turístico, e aí eu não falo nem o caso de Foz, que tem também, mas eu falo até o caso de Bonito, porque Sim. Bonito teve e fechou. Ou seja, pera lá, então alguma coisa aí está estranha. Ou seja, porque se já teve uma faculdade pública com curso de turismo e fechou, e inclusive de administração fechou também, pera lá, mas será que as pessoas de lá não estão buscando? Será que todos os empresários que existem nesse destino estão incentivando com que os seus funcionários, toda a sua chefia vá lá e se qualifique para se tornarem profissionais melhores e melhorem cada um desses estabelecimentos? Tá? Eu estou em Caldas Novas, né, o Cláudio, e aqui não tem faculdade de turismo e hotelaria mais. Tínhamos duas, né? Tínhamos Sim. uma de turismo, tínhamos uma de administração hoteleira, inclusive estadual, e hoje a gente não conta com nenhuma. Né? Exatamente. E numa cidade desse tamanho, com uma quantidade de oportunidades, né, que deveria ter na área de administração de hotelaria, de atrativos turísticos, e as pessoas não procuram mais. Sim. Então, e até nessa linha, porque assim, você imagina, eu tive um aluno que ele era arquiteto e ele falou assim, chegou um momento, ele cobrou do funcionário dele e falou o seguinte, cara, eu preciso que você estude, se você não estudar, eu vou ter que te mandar embora. Ou seja, porque você está sendo prejudicial para a minha empresa ao fato de muitas coisas que você não sabe. Ou seja, tem um amigo meu que ele trabalha em Brasília também,
E ele diz que assim, ele foi crucificado, só que ele cobra. Ele cobra assim, olha, ok, só vai ficar na minha equipe que estiver estudando. Ah, mas não sei o que, coisa e tal. Claro, mas assim, a diretoria acabou comprando a briga dele e outras pessoas depois chegaram para ele, ó, oh, obrigado por você ter incentivado que eu fosse estudar coisa e tal. Eu não entendia por que você cobrava que eu tinha que estudar, mas agora eu entendo. Só que, na verdade, todo hotel teria que cobrar isso. Toda empresa no Brasil, todo dono de empresa, todo gestor teria que cobrar isso da sua equipe. Opa, quer assumir cargo de chefia? Cara, então a primeira coisa, vai estudar, não sei, tem faculdade pública aqui, vai fazer. Ah, não tem o curso que eu gosto. Princípio, vai estudar, depois nós achamos o que você gosta. Por quê? Para a pessoa até poder melhorar uma série de habilidades que ela tem, uma série de habilidades básicas, comunicação, escrita, raciocínio lógico, matemática, soft skills, hard skills, ou seja, mas para que ela melhore enquanto ser humano. Ou seja, ela vai ter a formação e essa formação vai permitir que ela seja um profissional com uma mentalidade diferente. E isso muitos ainda não entendem. Ou seja, ele parece que assim, ah, meu sonho é fazer estética do isso ou daquilo, não sei do que. O meu sonho é fazer biologia marinha, não sei do que. Cara, ok, tem isso aqui na região, não. Então, calma. Então, por enquanto, estuda. Continue estudando, porque o estudar vai fazer com que você se torne um profissional diferenciado. Mas muitos têm essa resistência ainda de entender que isso vai auxiliar no desempenho profissional e nós queremos isso. Pessoal, é óbvio, tá? Por que, que o dono da empresa quer? Por que, que o gestor quer? Porque você vai se tornar um profissional melhor qualificado? Isso é óbvio. Ou seja, vai ser excelente para o negócio? Com certeza, não tem nenhuma dúvida. Só que também vai ser excelente para você. E muitas pessoas acham assim, ah, eu não vou fazer isso porque isso é bom para o dono do negócio. Como? Se ele é que vai se qualificar, ele que vai aprender, ou seja, e nós precisamos realmente que o brasileiro entenda isso, ou seja, o gestor comece a cobrar, o proprietário comece a cobrar para que a mão de obra naturalmente seja qualificada, ou seja, não dá. Teve algumas pessoas já ouviram falar isso aí. Uma vez estava conversando com um proprietário de hotel aqui de Foz, e aí não sei, já tinha acontecido um treinamento, as pessoas não entenderam, deu uma série de coisa errada. E aí ele falou assim: ah, Cláudio, mas o que eu tenho que fazer? Não sei o que. Aí eu já estava meio nervoso. Eu falei: cara, sabe o que tem que fazer? Primeiro, tem que dar curso de. Ah, tá. Pedir para todo mundo terminar ensino fundamental, que hoje eu falei era ensino primeiro grau na época. Ensino fundamental 1 e 2. E ele disse depois você tem que pedir para todo mundo fazer o ensino hoje médio, que era o segundo grau. E depois ele disse: cara, tem que pedir para todo mundo fazer curso de interpretação de texto. Aí ele olhou para mim assim: cara, não é que você tem razão? Porque daí eles vão entender o manual, daí eles vão entender o treinamento que é dado. Olha a loucura! É, Ou seja, e isso que eu acabei de pedir é o básico. Ou seja, só que, claro, todo gestor deveria cobrar. Deveria cobrar exatamente, se não é porque vai o funcionário depois fazer faculdade, mas pelo menos todo o manual de todo equipamento que ele tem dentro da empresa, todo o treinamento que ele trouxer alguém de fora, alguém qualificado, a pessoa não vai ter que ficar cuidando com as palavras, porque senão ele não consegue interpretar o que está sendo falado. Ou seja, eu posso implementar a tecnologia que você falou na nossa empresa para se tornar mais assertiva, mais veloz, mais rápida, economizar, reduzir custo, melhorar a receita média, uma série de questões. Por quê? Porque eu tenho funcionários qualificados. E nós estamos falando de ensino fundamental e médio. Ou seja, as pessoas saberem ler e escrever, as pessoas saberem interpretar texto, as pessoas saberem fazer cálculos matemáticos. Cláudio, isso é tão sério que até mesmo na parte, quando a gente fala do comercial da hotelaria, a gente pega aí hoje os atendentes, né? Sim. Atendente hoje, ele atende 90% via WhatsApp. Olha, é muito complicado a quantidade de erros de português, né, na hora de digitar, a dificuldade que eles têm em fazer cálculo, né, de diárias, com desconto, e com, às vezes, agregando pensão, e coloca meia pensão e criança, e fazer todos esses cálculos é complicado. Eu cheguei uma vez numa equipe que não tinha condição, infelizmente. A minha melhor vendedora por telefone eu tive que tirar, realmente tive que tirar 100% de atendimento via WhatsApp porque não tinha condição, ela não sabia escrever. Né? Era tão complicada a questão da escrita dela que ela foi mandar um voucher para o cliente, né? Na verdade, ela fez uma confirmação via e-mail. E com a vírgula fora, sem vírgula, pontuação e tudo, cada um interpretava aquilo do jeito que queria. E deu um problema seríssimo, porque o cliente entendeu que eram
3 diárias e, na verdade, eram 2 diárias, e, enfim, vira o samba do crioulo doido. Então, assim, é muito grave isso, e não está o problema só ali na área operacional, né? E esse problema a gente traz também, infelizmente, aí para o comercial, para a parte de atendimento do comercial, do setor de reservas, que a gente também encontra muito, e com que a tecnologia hoje, que é o atendimento online, a gente precisa adequar essa qualificação e precisa desse básico, né, que é saber escrever e ter uma boa redação. Sim. E Priscila, até pegando o gancho nesse ponto, né, porque senão muitas pessoas vão dizer assim, ah, mas não precisa mais, porque agora você só dita ou tem aplicativo que escreve. Ah, porque vem aí as inteligências artificiais. Pessoal, você precisa corrigir o trem? Ou seja, se você não sabe fazer, ok, você dita, aí você olha para o texto, cara, será que está certo ou errado? Ou senão você utiliza a inteligência artificial, mas você também não sabe se está certo ou errado o que ela te entregou. Aí você vai encaminhar aquilo, colocando sua assinatura ou assinando como se estiver correto, e o trem está errado. Ou seja, e muitos acabam não entendendo essa questão também do porquê que, mas por que eu tenho que saber se tem tanta tecnologia que resolve isso? Pessoal, o básico você tem que saber para você poder corrigir o que a tecnologia está te apresentando. E muitos, infelizmente, acabam tendo a dificuldade de compreender isso. Ou seja, que ele precisa saber corrigir. E isso que você falou é crucial, né? Até porque assim, opa, mando uma diária errada aqui, tem o prejuízo, mas uma lá tem o prejuízo. Não, pera lá. Ela pode ser a melhor vendedora, mas é a que mais me dá prejuízo. Pera lá, será que está compensando financeiramente o que ela vende, porque eu tenho que utilizar essa margem de lucro para cobrir o prejuízo? E aí você começa a jogar na balança e a pessoa muitas vezes não entende. Ou seja, e pessoal, a nossa ideia é estar conversando de forma franca, assim, tá? Quem está nos assistindo, nos ouvindo, dos nossos internet espectadores, sei lá é o nome de quem que está nos ouvindo agora, mas e as pessoas muitas vezes vão entender, mas vocês vão falar nesse nível também? Sim, ou seja, é papo de hoteleiro, sobre o que está acontecendo na hotelaria, ou seja, o que está acontecendo, o que acontece, o que nós estamos observando, e principalmente pensando, trocando ideia, compartilhando pensamentos e reflexões sobre o que nós acreditamos que pode ser feito, precisa ser feito, precisa realmente mudar, porque é aquela história, nós trabalhamos na área, queremos que essa área se desenvolva, mas para se desenvolver, ela precisa que todo mundo que esteja atuando na área faça a sua parte no empreendimento que está, no posto de trabalho que está e na empresa hoteleira que está. Senhora Priscila, vamos lá, mais algum item que a senhora queria falar? Inovação, fechado, os trem ali eu marquei, tecnologia, pequenos investidores, personagens desgastados, ok. Isso. Tranquilo, pessoal. Eu e a Priscila ainda não alinhamos ainda. Qual vai ser a periodicidade antes que vocês perguntem? Vai ser toda semana, todo dia nesse horário? Não sabemos ainda, tá? Ou seja, se vai ser toda semana esse dia nesse horário, ou é fato que nós começamos. Ou seja, nós demos o pontapé e agora vamos começar realmente a definir, alinhar, acertar. Opa, e aí, como é que vai? Qual o tempo que nós vamos ficar? Qual vai ser o próximo tema? Ou já teremos convidados? Então, pessoal, uma coisa é certa, tá? Sigam lá no canal no YouTube. Por enquanto, claro, ou siga a Priscila. Priscila, fala nisso, se as pessoas quiserem te seguir no Instagram, porque, pessoal, é óbvio, não tem Instagram ainda do Papo de Hoteleiro, mas vai estar no Instagram da Priscila, estará no meu Instagram. A Meta tem Instagram. A Meta está com o LinkedIn, né? Sim, Porque é mais um B2B que eu faço com a Meta. sim, Depois eu vou abrir o Instagram depois da agência, tudo. Mas no LinkedIn é mesmo Meta Hotelaria. sim. E o Instagram, onde você vai divulgar cada vez o post, cada vez que nós vamos fazer Isso. os podcasts, vai ser no seu Instagram? Isso. E Priscila é? Junqueira. Ah, Priscila Junqueira. obrigado. Então, Eu estou pessoal, lendo aqui, Cláudio, a Simone está falando aqui que o pior é quando o gestor não estuda e precisa empurrar, né, para quem que está o cara porque está há anos no cargo, né? Mas dependendo, né, do tipo de hotelaria que vier aí, da estrutura que fizer na empresa, é muito bom para quem está abaixo desse cara, né, que estudou e receber toda essa demanda. É muito bom. Isso aconteceu várias vezes comigo e eu só aprendi e me dei bem assumindo aí essas demandas que o meu gestor na época não conseguia realizar. Então, assim,
Isso é muito bom. Pessoal, esse que a Simone acabou de ler, tá? A Simone, Priscila, leu da Simone, adotem essa postura que a pessoa falou. Muitas vezes você fica revoltada, indignada, soltando os cachorros. Pá, pá. Pessoal, isso não vai ajudar, tá? Sinto muito eu a dizer isso. Só que, diferente disso, a sua postura pode ser o que a Priscila fez. Ou seja, ter uma atitude virtuosa e entender o seguinte: beleza, eu vou fazer o meu melhor, eu vou ensinar a pessoa, o que ela puder aprender, ela vai aprender. O que ela não tiver condições, vai ter que passar para você, porque você vai ter que resolver, alguém vai ter que resolver. E nessa jornada, você vai aprendendo. Você vai aprendendo cada vez mais e vai chegar uma hora que a empresa vai observar, ou outros lugares irão observar. Mas você precisa entender que a melhor forma é você aprendendo a ser um excelente ser humano lidando com essa pessoa, tá? Não adianta brigar, xingar, querer começar a ter ideia maluca, vou passar a perna nessa pessoa. Pessoal, é fato, isso acontece, mas não é um caminho saudável e recomendado, tá? O recomendado é realmente, opa, que você puder aprender, porque se essa pessoa está lá, alguma coisa ela sabe, então que você puder aprender, excelente. O que você puder ensinar para ela, melhor ainda, tá? Porque vocês estão trabalhando juntos, tá? E realmente, acredite, a sua hora vai chegar. Ou a sua hora vai chegar porque alguém vai observar, ou porque você vai fazer a sua hora acontecer, se você estiver buscando aprender, aprender, aprender. Pessoal, eu já estive em reunião que aconteceu o seguinte, a Priscila provavelmente não, Priscila, chegou um momento eu conheci ela já, falava inglês, eu não, e eu já tive em reunião que era tá, momento merchandise. Eu estava em reunião com a equipe da Puma mesmo, que veio para o Brasil no hotel que eu trabalhava, fazer o evento, e aí o que acontece? Foi uma situação desconfortável, não que eu ache que todo mundo tem que falar inglês, mas eu me senti incomodado, porque aí o pessoal da Puma falava inglês e o tradutor traduzia para mim, eu tinha que falar, e aquela história. Eu me senti incomodado e eu cheguei uma hora naquela empresa que eu estava e eu pedi para o gerente geral, eu disse, olha, eu estou saindo, eu quero sair. E ele disse, mas por quê? Não sei o que eu estava. Eu disse, não, eu quero sair porque eu quero me organizar para ir para fora do Brasil para estudar inglês e eu quero seguir para desenvolver o meu inglês. E a fala dele foi, Cláudio, eu apoio pelo seguinte, eu não tenho mais para onde prover aqui no hotel. Ou seja, em função do cargo que você tem, qualquer outro acima do seu, eu preciso que você fale inglês e você não fala. Ou seja, e aí realmente eu saí, segui meu caminho com esse tal. Pessoal, porque eu me senti incomodado, eu entendo o que a Simone está falando, ou seja, porque assim, Simone, você tem que entender que você tem que seguir buscando sua qualificação e fazer a coisa acontecer para aquele setor. Aconteceu, uma hora vai ser observado, mas se você começa a puxar, fazer rasteira ou qualquer coisa assim, isto também é observado. Se você tem uma atitude positiva, isso é observado. Se você tem uma atitude negativa, isso também é observado. E aí as pessoas vão observar e verificar, opa, pera lá. Então, essa situação que aconteceu é para você realmente tomar uma decisão na sua vida e qual rumo você vai dar para ela. Que tipo de profissional você, a Simone, quer ser. E aí a escolha é sua, a atitude sua e siga em frente, Simone. E Simone, obrigado por estar conosco aí. Que a história fale para papai, para mamãe, gato, cachorro, galinha e compartilhe com todos. Simone, eu estava falando, tem que ficar atento, por enquanto, o Instagram da Priscila, ou da Meta, ou do Cláudio, porque nós estamos estruturando como é que vai ser a periodicidade, tá? Quais dias da semana, melhor horário, todas as questões, tá? O meu Instagram é @CláudioAlexandreSouza também, ou seja, então, pessoal, nos sigam, não só porque nós queremos que vocês nos sigam, mas porque, por enquanto, é a melhor forma para vocês terem acesso para saber quando vai ser, tá? Porque aí nós vamos divulgar. Porque, claro, se você estiver seguindo no YouTube, ok, mas aí você teria que ficar olhando todo dia. E no Instagram, vai ter que ficar olhando todo dia também, mas, ou seja, dado mesmo. Mas nós vamos realmente começar a divulgar e definir realmente o momento, um dia certinho, porque, claro, fica fácil para todo mundo, vocês se programam, podem nos acompanhar, sabe que todo dia, aquele determinado horário, vai ter realmente uma programação, ou semanal, ou quinzenal, mas nós vamos nos organizar de forma que fique melhor para todos, tá? Para vocês e para nós, para organizarmos as nossas agendas também. Priscila, mais algum item? Diga. É isso, só reforçando que o nosso canal, a partir da próxima live, vai ser o @papo de hotelaria. Quem quiser já entrar lá e fazer inscrição para receber notificação quando a gente tiver novos vídeos também, pode ir até lá, já está disponível. E é isso, quero agradecer a todos que vieram com a gente nessa primeira live, né? Esse primeiro pod nosso, e convidar para os próximos, e eu tenho certeza que o segundo, terceiro, o quarto vai ser ainda melhor, com certeza. Sim. Pessoal, a ideia é melhorar sempre, tá? Ou seja, a Magri e o Matheus que estão me escutando e o Fabiano, eles tinham um podcast lá no Rio Grande do Sul, Pode Tchê.
E eu acho que eu vi todos os podcasts e todos eu dava pitaco. Olha, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Então, não duvide se eles começarem a assistir, começarem a dar pitaco. Pessoal, por que eu dava pitaco, tá? Porque eu acredito nisso que a Priscila acabou de falar, de melhorar sempre, sempre, sempre. Possível que tenhamos tido problemas hoje, e no próximo melhora isso, e surjam outras situações, e melhora, e surjam outras situações. É provável que quem assista observe questões a serem melhoradas de forma mais precisa do que nós, então sintam-se à vontade, dizer, olha, vocês podem melhorar isso, podem melhorar aquilo, podem se sentir à vontade também, tá? E sintam-se à vontade também lá no canal o canal que a Priscila falou é no YouTube, tá? Que já está lá, @papo de hoteleiro ou de hotelaria? Papo de hotelaria. Ah, vocês viram que sabia que eu ia errar o trem. E, ou seja, então, qualquer de temas, sugestões, ideias ou qualquer dúvida sobre a hotelaria. Ah, tá, essa é uma outra questão também, pessoal. Caso tenha alguma dúvida que vocês queiram questionar, pode perguntar lá também, tá? Ou seja, lá no chat do YouTube. Acho que já está no primeiro lá, já dá para vocês perguntarem. E se não der para perguntar, claro, pergunta via Instagram, via LinkedIn, sem problema nenhum. Mas sintam-se à vontade, tá? O que pudermos estar auxiliando vocês, fiquem à vontade, entrem em contato. E realmente esse é o nosso primeiro papo de hotelaria, ou seja, agora com o nome certo. É isso aí. Muito obrigada, Cláudio. Obrigado, Priscila. Abraço, pessoal. E nos bastidores está o senhor Lu Exxon, que é o nosso diretor lá de operações técnicos por em diante. E em casa estão todos vocês torcendo. Pessoal, abraço, obrigado por tudo.